O ministro Alexandre de Moraes abriu um inquérito no Supremo contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL. Segundo declarações em off de um ministro ao jornal Folha de São Paulo, a decisão seria uma resposta ao aumento das ações do parlamentar contra integrantes da corte. Eduardo Bolsonaro pediu licença da Câmara dos Deputados, está lá nos Estados Unidos. De lá, diz estar fazendo contatos para acabar com o que ele chama de ditadura do judiciário no Brasil. Ainda segundo a Folha, os ministros estariam insatisfeitos com a falta de ação do Itamaraty. Tanto que Moraes incluiu na decisão de abertura do inquérito uma ordem para que o Ministério das Relações Exteriores indique diplomatas para prestarem esclarecimentos sobre este caso. Ô Beto, e o Eduardo Bolsonaro, assim, ele nem faz questão de esconder, né? Vai deixando provas pelo caminho. Pois é, Diego. Agora, o mais interessante da matéria da Folha, eu acho que primeiro tem um ponto interessante, que ela comenta essa preocupação dos ministros do Supremo viria de um trauma, que eu acho que é um trauma legítimo, que é a inação do Augusto Aras durante todo o governo Bolsonaro. Então, é um trauma de uma inação institucional, um receio do Supremo de que, eventualmente, o Itamaraty também pudesse não estar atuando com o vigor necessário nesse caso. Então, dois registros primeiro. Eu acho que o caso do Aras e da sua braço direito, Lindora, o Aguirre Talento, na série de matérias que ele tem revelado para a gente, mostrou como o Aras tinha realmente um papel, a princípio, assim como a Lindora, bastante deletério do ponto de vista da defesa da democracia. Parece que as tais conversas do Aras com o Bolsonaro não eram mais que futebol, como ele disse, né? Então, eu acho que aqui vale o Supremo também cobrando a ação das instituições, deveria olhar essa gestão Aras-Lindouras e essas mensagens que foram reveladas para a gente entender como que foi a atuação desses dois procuradores. A própria Lindora se negou a comentar o tema, mas eu acho que a sociedade brasileira mereceria saber um pouco mais sobre isso. Quanto à atuação do Itamaraty, quanto à atuação do Itamaraty, eu acho que ela foi correta. Eu acho que o trauma do Supremo se equivoca pedindo uma ação pública do governo brasileiro, e isso de forma muito rápida, Diego. Porque o Trump, se a gente for entrar cada vez que o Trump ou o trumpismo fala uma barbaridade, a gente vai entrar nessa guerra narrativa que essa sim favorece os aliados do Trump no Brasil. Eu acho que o Itamaraty está atuando no bastidor para jogar água na fervura. E acho que o governo deve entrar, e o Itamaraty, publicamente, quando essas ações, quando essa narrativa virar ação. Se em algum momento vier uma ação contra o ministro Moraes, aí é a hora de entrar firme e duro. E digo, e termino com isso, e acho que aí nesse caso o bolsonarismo e o trumpismo deveriam pôr suas barbas de molho, porque toda vez, a gente já comentou isso aqui, né, Diego? Toda vez que o trumpismo se imiscui na política doméstica de um país, ele ajuda aqueles que são contrários aos seus interesses. Então, um tipo de medida dessa, a hora que sair da palavra e virar uma ação, justifica uma reação soberana do Brasil, e aí a gente vai ver quem fica do lado da soberania brasileira e norte-americana. E eu acho que nesse momento o bolsonarismo pode ficar numa situação muito ruim.